Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e hoje o assunto tratado é um assunto bastante delicado, né? Bastante delicado por inúmeras questões aí que nós vamos abordando durante o vídeo, que é a depressão. Né? O professor, o que é a depressão, como é que funciona a depressão e de que maneira nós podemos ajudar, auxiliar pessoas que estejam passando por esse processo e às vezes até nós mesmos, né? Bom, a primeira reflexão que eu faço acerca da depressão é que hoje nós temos, claro, muito mais tecnologia, muito mais conhecimento, muito mais pessoas especializadas em compreender este fenômeno. Então, nós vivemos hoje uma sensação de que a depressão hoje está tomando conta da humanidade e tudo mais. É verdade que os níveis têm aumentado bastante, né? Dependendo aí das pressões pelas quais as pessoas passam, mas não podemos desprezar esta parte importante de saber que essas questões também ao longo da história da humanidade, elas sempre existiram, mas elas não eram reconhecidas antes, por isso os nossos índices também eram muito diferentes, né? Bem, a primeira questão que nós levantamos acerca da depressão, enquanto patologia, enquanto doença mesmo, né? É relativo ao reconhecimento, né? Veja, se a gente fosse pegar um manual como esse daqui, né? Você veja que esse aqui é um manual que é o DSM-5, que contém aqui praticamente todas as doenças, as descrições, né? As descrições das doenças de cunho geral, mas principalmente aqui nesse caso psicológicos, e a depressão é considerada uma patologia, uma doença, né? Seria muito simples. Basta você olhar para o quadro, ver quais são os sintomas e simplesmente dizer, olha, essa pessoa está depressiva, aquela pessoa não está depressiva. Mas, na verdade, esse tipo de manual, ele é um manual no sentido de auxiliar a gente a entender a coisa e não a formatar estas questões, né? Eu vejo com muita tristeza hoje pessoas que estão passando por alguns sintomas, seja lá de depressão, de ansiedade, enfim, e aí correm na internet, digitam no Google a palavra depressão, olham lá os sintomas, né? Dos 5, 6 sintomas característicos, a pessoa tem 3 e ela já se autodenomina depressiva. E não raras as vezes passa a ter os outros 2 que não tinha antes, porque acredita realmente naquilo, né? Então esse efeito psicossomático começa na mente, mas distribui como sintoma físico do corpo, é muito comum de acontecer. Por isso, a primeira coisa que eu falo para as pessoas que de alguma forma procuram ajuda nesse sentido é: pare de olhar a internet, pare de ler besteira sobre o assunto. Vá procurar ajuda. Vá sentar na frente de um profissional que vai realmente dizer para você o que você tem, ou pelo menos se aproximar um pouco mais da sua realidade, né? Bem, a questão da depressão não é uma questão simples de ser detectada. Por que não? Porque é mais ou menos como a situação de pessoas que tomam bebidas alcoólicas, né? Algumas pessoas que tomam bebidas alcoólicas ficam extremamente felizes e desinibidas. Outras pessoas ficam tristes, ficam agoniadas, ficam completamente inibidas, né? O que essas pessoas têm em comum? Elas estão sob o efeito do álcool. Elas não estão no seu contexto natural, no seu contexto normal. Então, as expressões pelas quais a depressão aparece também não são idênticas, não viu? Por mais que a gente tenha uma descrição aqui no DSM-5 dizendo isso, nem sempre as coisas aparecem desta forma. Por isso, eu quero trazer para vocês aqui na reflexão 3 características que normalmente permeiam esses momentos desse processo de depressão, né? Essas 3 características precisam ser analisadas independentemente. Então nós temos aqui o famoso sofrimento moral, nós temos o processo de inibição global e o estreitamento vivencial, cada um deles com características específicas, né? Que nós passamos a avaliar um pouco mais agora. Bem, uma pessoa que está sob o efeito depressivo passa a ter uma espécie de sentimento de menos-valia, um sentimento de inferioridade,
um sentimento de culpa, né? Uma coisa assim, como se ela estivesse se sentindo impotente, suja e assim por diante. Este grupo, né, de características faz parte lá do famoso sofrimento moral. Né? Então, as pessoas que passam pela depressão normalmente acabam tendo essas características de maneira mais evidenciada. A inibição global, o processo de inibição global, que é a segunda característica, a pessoa começa a se sentir mais lenta nas coisas que normalmente faz, né? É preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa, preciso trabalhar, preciso produzir, e você vai vendo que aos poucos a pessoa vai se tornando cada vez mais lenta, sabe aquela coisa de, às vezes eu não tenho mais motivação para fazer isso, eu não tenho mais por que fazer isso. E veja, nesses casos, acontece um fenômeno muito interessante com os familiares ou com as pessoas que estão ali vivendo com o depressivo. As pessoas começam a acreditar, por exemplo, que isto é falta de motivação, que isso é falta de interesse da pessoa. Ou então, quando já se percebe a característica da depressão instalada, as pessoas tendem a acreditar que esse sujeito que está depressivo, ele perdeu o juízo, ele perdeu a capacidade de entendimento. Então, as pessoas começam a fazer coisas assim. Veja só, você é uma pessoa que tem saúde, você é uma pessoa que tem tudo na vida, você não é rico, mas você tem o que é necessário. Veja, a pessoa não perdeu a capacidade crítica de entender essas coisas. O sujeito é burro, ele não ficou idiota de uma hora para outra. Não é isso. Agora, toda vez que a gente começa a trabalhar com essas questões, de tentar incentivar a pessoa por esse caminho, a pessoa que está passando pela depressão se sente ainda mais depressiva, né? E pode associar aqui, por exemplo, a angústia ou às vezes até a ansiedade por conta disso. Então não é por aí o caminho, não é desta forma que nós vamos ajudar uma pessoa que está depressiva. Não existe coisa pior para um depressivo do que ouvir que ela não quer sair, de ouvir que ela não se esforça, ou coisa assim. Não se trata disso. Tá? Então, o depressivo não perde a sua capacidade crítica de perceber as coisas. Ele vai perder, sim, uma capacidade, às vezes, de tomar uma decisão ou de mudar uma condição, uma característica de comportamento, mas não é porque ela não quer, não é porque ela não gosta, não se trata disso. Tá? Bom, o estreitamento vivencial, essa lógica do estreitamento vivencial, que é a terceira característica, ela começa a aparecer na pessoa de algumas formas. Veja, o ser humano está diretamente ligado ao prazer de fazer as coisas. Você pode até não gostar de fazer tudo, mas mesmo não gostando de fazer algumas coisas, se eu for olhar para o leque de coisas que você admira, gosta e assim por diante, você vai ver que normalmente nós temos um leque bastante aberto. Gosto dessas músicas, gosto desses objetos, gosto dessas pessoas, de estar em alguns lugares, sabe? Gosto de coisas muito simples, prazeres muito simples. E no estreitamento vivencial, a primeira coisa que começa a acontecer é esse leque começar a diminuir sensivelmente. Você vê que a pessoa gostava de fazer um monte de coisa, fazia esporte, estudava, lia, corria, não sei o que, e agora você começa a perceber que as coisas que dão prazer ao sujeito nesse leque são muito menos. Né? Então essa é a primeira característica. A segunda, dentro dessa lógica, é que essa capacidade realmente de sentir prazer pelas coisas diminui sensivelmente. Aquela coisa de você sentar, olhar um passarinho e falar, nossa, que natureza linda, veja como este céu está maravilhoso, isso também começa a diminuir. Então não é só a quantidade de coisas que dão prazer, mas a intensidade desse prazer. Há uma perda significativa de interesse por essas coisas, né? Por isso, nesse estreitamento vivencial, sabe, essa lógica de vida, esse gosto pela vida vai diminuindo sensivelmente. Não é incomum aparecerem nesses momentos pensamentos sobre morte, suicídio, essas coisas todas. E veja, não se trata da pessoa executar isso, não é isso. Talvez num nível mais profundo da depressão, a pessoa até planeje e até execute. Mas nesse princípio do processo depressivo, essas coisas são absolutamente normais.
né? E a gente começa a bater um desespero enorme. Quem sente essas coisas imagina que a vida acabou, e não é assim, né? Não é assim, tá? Nessa lógica do estreitamento vivencial, há ainda outras duas questões que são importantes de serem faladas, que a pessoa que começa a ter o estreitamento vivencial, ela começa a perceber e a falar muitas vezes de inúmeros desencantos que ela tem. Ela já não é mais uma pessoa que fala sobre as suas graças. Normalmente você vai ver uma pessoa assim falando sobre desgraças o tempo todo. E o foco dela não consegue mais sair da dor. Então, a gente não consegue mais olhar para o mundo, não consegue mais abrir o seu coração, falar para as pessoas e assim por diante. A gente começa a ter foco na dor. Você só começa a ver a dor, a desgraça, o problema, sabe? E isso realmente causa um efeito somático, corporal, que é um efeito que às vezes aparece como um nó na garganta, como palpitação no peito, como fraqueza, borboletas no estômago, sabe aquela sensação de ter, né, alguma coisa se movendo aqui? E é interessante que as pessoas, nesses casos, acabam procurando várias especialidades médicas e vários subterfúgios para sair desses estados e não reconhece que, na verdade, se trata de um processo psiquiátrico, né? Por isso, se você percebe isso em alguém, ou às vezes você percebe alguma dessas características em você, passe a olhar para você com um pouco mais de carinho, passe a olhar para você com um pouco mais de interesse. E eu digo isso porque é muito, escute bem o que eu vou falar para você, do fundo do meu coração, como terapeuta, como gente que trabalha com isso o tempo todo, é muito mais comum a gente identificar a depressão pelos sintomas aparentes do que pelo que a pessoa diz. Nós imaginamos na nossa sociedade que falar sobre essas coisas é sinônimo de fraqueza. Falar sobre essas coisas, meu Deus, estou aceitando que eu sou doente. Não é isso. Não se trata disso. Né? Mas reconhecer que essas coisas estão acontecendo conosco é muito mais difícil. E em vários casos de situações que eu trato aqui junto com médicos psiquiatras, junto com psicólogos, né, você vai ver que o reconhecimento do processo depressivo vem pelos olhos dos outros e não pelos olhos da pessoa que realmente está sentindo. E isso é um problema porque, se eu for considerar a depressão aí em 5 níveis, né, normalmente quando você passa do nível 3 ali da depressão, você já tem um nível de profundidade que requer, por exemplo, o uso de psicotrópicos, né, de remédios. E se a gente fizesse esse reconhecimento, tratasse esses elementos antes de passar desse nível 3, a gente não precisaria, por exemplo, entrar, né, com boa parte dos remédios que a gente precisa usar para fazer esse controle. Então, sentiu essa necessidade, sentiu que tem alguma coisa que está dentro dessas 3 lógicas aí, né? Do sofrimento moral, da inibição global ou do estreitamento vivencial, fale para alguém, converse com alguém, procure ajuda. Não há nenhum decréscimo, não há nenhum problema em ir conversar com alguém sobre isso, tá certo? Isso para a gente evitar o aprofundamento da crise da depressão, tá? Uma última coisa que eu quero dizer para vocês é que depressão é uma coisa que acontece com todo mundo e quase o tempo todo. Você perdeu seu cachorrinho, alguém roubou seu carro, você perdeu seu emprego, sei lá, o fim do relacionamento, qualquer coisa nesse sentido e outras coisas mais podem gerar, né, casos depressivos ou, se você quiser, pode gerar ali um evento depressivo. Mas como é que nós sabemos que esse evento depressivo se torna uma patologia? Quando ele se torna recorrente, né? Por isso, desses 5 níveis aí, nós trabalhamos o evento individual, o evento recorrente e esse evento que já se tornou parte aí da vida das pessoas, né? Então, esses 3 momentos do processo depressivo. Tá certo, gente? Precisando de alguma coisa, querendo mais informação, necessitando se aprofundar no assunto, me passe um e-mail, a gente vai conversando, eu tenho bastante material à disposição para todos aqui, tá bom? Grande abraço a todos e nos encontramos nos próximos vídeos.